Bom dia, uma boa tarde. Vou soltar os sonhos. Vou soltar os sonhos que eu ainda não soltei. Primeiro vou soltar o sonho de uma rosa, vou confirmar nas Santas Escrituras. Vou soltar o sonho. Vou soltar o sonho de uma grande destruição, que também Cristo mandou soltar o versículo justamente referente o sonho. E ainda vou soltar também outro sonho e também ainda vou soltar o versículo referente ao sonho, entendeu? Vou soltar 4 sonhos para vocês. Quando for de noite eu vou fazer outros vídeos falando justamente sobre o sonho que eu tive no dia 31 de agosto desse ano. Que esse sonho é de alerta. Aí depois desse sonho ainda tive outro sonho que é justamente... Ainda tive mais 2 sonhos, entendeu? É sonho demais. Só esse mês agora, ainda vou soltar para vocês outros sonhos também que eu tive. Tudo é sonho que eu tenho que soltar para vocês, tudo é alerta. E eu solto o sonho nas redes sociais, sabe por quê que eu solto o sonho? Porque quando eu guardava, Cristo apareceu para mim foi 2 vezes. A primeira vez eu guardei ainda guardo esse sonho. É difícil, é muito difícil soltar esse sonho. Mas é que eu não soltei, eu acho que eu soltei só 2 vezes. Que é o primeiro sonho. Eu comecei a soltar o sonho a partir do sonho do arrebatamento. Eu tive o sonho do arrebatamento, depois de 3 anos eu comecei a soltar esse sonho. Aí, eu não sei se é 3 anos não, só sei que foi depois de um tempo, que eu tive e guardei, entendeu? Porque o primeiro que eu contei foi pra minha família tem incredulidade, porque tudo é evangélico. E quando eu contei o sonho, aí eu disse assim, como eu não acreditava, eu guardei. Eu disse, não, as coisas de Deus é pra guardar, não é pra sair contando não. Eu pensei que fosse assim, né? Aí quando eu vou ler as Santas Escrituras, quando eu aprendi a ler, que eu fui ler as Santas Escrituras, o profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aí eu me arrependi, aí eu chorei demais, aí eu pedi perdão a ele. Por quê? Porque eu vi que eu estava errada. A melhor coisa, sabe o que é? Quando a gente vê que está errado e pede perdão. Pede perdão e se humilha. Tem que se humilhar mesmo, porque ele é rei. Ele é Deus, ele é santo. Tem que se humilhar perante a ele. Negócio de orgulho não, negócio de soberba perante a ele não, entendeu? Nada de negócio de orgulho perante a ele. Ele é que é pra ter orgulho, ele não tem orgulho, né? Ele é rei, ele é um maravilhoso, ele ama nós. Ele era pra ter orgulho, porque ele é rei, porque ele é santo, ele é justo, é dono de todas as coisas. Ele é pra ter, né? Mas não. Ele é humilde, ele é simples, ele é amoroso, ele é santo. Tudo isso ele é, ainda um pouquinho a mais ainda, entendeu? Glória a Deus. Ó, vou soltar o sonho, porque sempre quando eu for soltar o sonho, eu vou soltar esse versículo que é referente, o profeta que tem um sonho, conte. Também tem um versículo lá no livro de Apocalipse que fala a mesma coisa, que é pra gente testificar essas coisas nas igrejas. Não sei por que as pessoas fecham a porta na cara da gente, né? Agora as coisas que tem contra nas Santas Escrituras, elas abrem a porta, venha. Então, elas vêm a gargunhas e dentes, né? Quanto às coisas de Deus é o que? É excluída, entendeu? Aí se isso eu sinto um pouquinho de raiva, né? Pra não dizer outra coisa, né? Eu sinto um pouquinho de ira. Porque eu vi que Cristo pagou um preço muito alto para as pessoas fazerem pouco caso da palavra dele e ainda não fazer de conta do que está escrito, entendeu? Olha, ele fala sobre exército, ele fala sobre o nosso comportamento, ele fala sobre tudo, até sobre as coisas que iam acontecer nesse tempo ele fala. E eu já deixei detalhadamente para vocês no vídeo que eu já fiz aí, entendeu? Curte, comente e compartilhe. Se inscreve no canal para levar a palavra de Deus adiante. Tô aqui procurando nada não, só tô procurando levar a palavra de Deus. Foi isso que eu vim pra fazer, é isso que eu quero, entendeu? Seja feita a vontade dele, entendeu? Primeira vontade dele, em cima de todas as coisas a vontade dele. Por último, derradeira é a minha, né? E se ainda tiver vontade, né? Então, ó, porque a melhor coisa é a gente poder agradar o nosso Senhor, nosso Salvador, né? Ó, o profeta, ó, é Jeremias 23. O profeta, versículo 28. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aqui, ó, primeiro ele está dizendo aqui nessa pequena frase. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Então, primeiro ele está dizendo, bem explicadamente, que aquela pessoa que tem sonho, ele é um profeta. Em segundo detalhe, ele está dando uma ordenança para a pessoa contar. Aí se a pessoa for uma pessoa desobediente, teimosa, que tem pessoas que eu vejo, que ela tem sonhos proféticos de coisa que é para ajudar a obra de Deus, ela guarda. Guarda, não solta. Por que que fazem isso com ele? Isso é rebeldia perante o Deus de Israel, né? Bora pra cá de novo. Agora sobre a palavra dele, ó. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. Aquele que tem a minha palavra, fale a minha palavra com a verdade.
Para me pregar a palavra de Deus, eu tenho que estar de acordo com a vontade dele. Se eu não estiver de acordo com a vontade dele, eu não posso nem abrir a boca, nem tampouco ler a palavra de Deus. Eu tenho que primeiro organizar a minha vida. A palavra de Deus, ela me purifica, ela me santifica. Se eu ler e se eu pôr em prática. Não adianta de nada eu ler, ó, e ignorar. Então dizer, não, nós estamos em outro tempo, tá? Época, a palavra de Deus nunca mudou, nem nunca mudará. O céu continua santo e Deus ainda continua cada vez mais santo, né? Então, por isso que ele exige santidade, né? Que tem a palha com o trigo. Vocês sabem que a palha não tem nada a ver com o trigo. A palha, qualquer coisa, ela incendeia, né? O trigo não é diferente, né? Diz o Senhor. Então, quem falou é o Senhor Deus dos exércitos de anjos, né? O qual eu vi ele em cima das nuvens, né? Glória a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Pronto, encerrei aqui pra vocês. Eu vou começar a soltar o sangue, porque eu soltei o versículo, né? Agora eu vou soltar o sangue. Vou soltar logo o sangue de uma rosa. Eu sonhei que eu tava numa casa. Eu tava lá nessa casa, eu não tava me sentindo bem lá. Eu peguei isso assim, eu vou pra minha casa. Aí eu peguei e saí andando, né? Esse sonho é curtinho. Eu saí andando. Quando eu chego na frente da minha casa, eu olhei pro teto, pro telhado da minha casa. Eu vi uma rosa com as cores do céu, azul e branco, em cima do telhado da minha casa. Num lado dela era branco, no outro lado era azul. E numa pérola dela branca, a minha casa, preste bem atenção nessa rosa. A minha casa, a largura dela é 5 metros de largura, do mesmo tamanho da rosa que estava em cima do telhado da minha casa. E numa pérola dela branca, tinha um arco, que é um arco-íris, tinha um arco-íris na pérola dela. Aí quando eu fixei os olhos na rosa, eu me acordei. Aí eu disse, meu Deus, que sonho é esse? Já fiquei logo pensando, é bem eu que vou morrer, né? Eu pensei, né? Também meu filho também disse isso pra mim, né? Aí eu peguei e disse assim, eu vou ler assim, mas eu vou ler logo nos livros que são assim, bem recusados, né? Aí lá vai, livro de Cantares, fui lá pro livro de Cantares, vou pro livro de Cantares, a rosa, vou atrás da rosa, né? No livro de Cantares tem uma rosa, que é a rosa de Saron, né? Que é cuja é o que tá, é cuja só que apareceu em cima do telhado da minha casa, né? Vê que ela é o quê? Ela tem duas cores, só tem duas cores. Ela é branca e azul, entendeu? Ó. Só soltar, ó. É Cantares o quê? Cantares 1. É Cantares 1 e o versículo... Não, é Cantares 2. É Cantares 2, o versículo 1 e o versículo 2. Dois versículos eu vou soltar pra vocês. Pra vocês o que creiam nas coisas que eu solto nos sonhos. E você quer que vocês creiam, principalmente nas Santas Escrituras, entendeu? Ó, eu sou a rosa de Saron, o lírio dos vales. Glória a Deus, entreguei para vocês. O outro versículo 2. Qual o lírio entre os espinhos, tal é meu amor entre as filhas. Entreguei para vocês. Pronto, agora eu vou pro outro sonho, tá bom? Vou pro outro sonho. Eu sonhei que eu tava numa praia. Tava eu e meus 2 filhos. E ele estava lá tomando banho na beirada do mar. Eu olhava para um lado da praia, tinha umas pessoas caminhando, né? Tinha umas pessoas caminhando. E no outro lado da praia tinha outras pessoas caminhando. E tinha outras pessoas dentro do mar também tomando banho mais eles. E eu sou costureira. Por mim eu ajeitava esses vestidos tudinho, porque minhas máquinas eu não tenho mais, entendeu? Eu peguei e vendi minhas máquinas, porque dá muita dor de cabeça. Tem que ter mecânico, quase direto quando esculamba, entendeu? Quando dá o prego. Aí eu reformo as minhas coisas tudinho. Então, quando eu vou pra casa das minhas irmãs, né? Que as minhas irmãs tem uma que tem máquina, né? E eu indo pra casa dela, eu peço ela deixa eu ajeitar minhas roupas na casa dela, né? Aí eu vou reformo o vestido todinho. Mas quando eu tô, se não fosse, eu já tava com vestido de manga. Esse aqui não tava desse jeito, não. Tava bem conforme a vontade de Deus. Mas como eu moro tão longe dela, aí o que eu prefiro tá assim, né? Mas porque esses vestidos de hoje, eles são diferentes. Esses vestidos de hoje não é muito de acordo com as coisas de Deus, não, né? Não sei por quê. Então, a gente sai procurando um canto para poder comprar uma roupa de acordo com a vontade de Deus, ainda não encontra. E quando encontra, né, aí já sai fora da parte de Deus, né? Porque Deus diz que não pode usar aqueles vestidos muito preciosos, não. Tem que usar aqueles vestidos, né? Então, tem tudo nas Santas Escrituras, entendeu? Sabe por que eu digo essas coisas para vocês? Porque eu já li, entendeu? Melhor de é isso. Depois eu mostro pra vocês, tá bom? Em outro vídeo eu mostro pra vocês. Eu prometo que eu mostro pra vocês sobre as nossas vestes, sobre as nossas trajes, do jeito que nós temos que se comportar. Tudo ele fala, entendeu? Aí não anda não, ó. Se ele, o Filho de Deus, andou, né? Que é o próprio Deus, né? Então, ele andou, ele fez isso pra nos ensinar, né?
Bora pra cá? Ó. Eu já soltei esse sonho, agora eu vou soltar o sonho do mar. Como eu soltei o sonho do mar e não terminei. Eu fui conversar outra coisa com vocês. Vocês me perdoem, mas eu vou começar o sonho de novo do início. Eu sonhei que eu tava numa praia. Tava eu, meus 2 filhos. E naquele momento que nós estávamos lá na praia, eu olhei para um lado, olhei para o outro, vi pessoas de um lado, vi outras pessoas do outro lado, vi as pessoas na barraca. E meus filhos estavam lá na beira d'água tomando banho. E outras pessoas também na beira d'água tomando banho. E outras em pé, né? E eu tava lá na beirada da areia, né? E olhando para meus filhos. Que meus olhos eram no céu e nos meus filhos. Aí quando eu olhando para meus filhos, né? Depois que eu parei de olhar para um lado e para o outro, que eu olhei para meus filhos, eu comecei a ver a água recuando. Descobrindo eles, né, onde eles estavam tomando, recuando. E começou a fazer buraco de mar, fazendo buraco medonho de mar. Aí eu peguei, fiquei assim olhando, né? Aí eu me apavorei na hora que eu vi os buracos de mar. E eu vi uma paredona medonha d'água, eu me apavorei. Aí eu peguei isso assim, eu corri e fui lá onde ele tava, né? Disse assim, tu tá vendo aí, ó? O mar recuou. Quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. Bora embora pra nossa casa. Aí meus filhos me deram ouvido e se levantaram, né? E vieram mais eu. Quando eu ia saindo da beirada da praia, eu olhei pra trás. Na hora que eu olhei pra trás, eu vi as pessoas todas normal, parece que nada tava acontecendo. Aí eu peguei e disse assim, quando o mar voltar, o mar vai matar todo mundo. Bora embora. Eu peguei e fui embora. Quando eu cheguei na minha casa, mesmo na frente, eu olhei pra cima do telhado da minha casa, do mesmo jeito que eu vi a rosa, eu vi um molho, mas era um molho enorme de grande, em cima do telhado da minha casa, entendeu? E tem até assim umas coresinhas assim, eu não sei se era pena, esse aqui é onde, né? Não sei se era pena, assim, um cinzazinho claro, um cinza, mas meio claro, entendeu? Assim, entendeu? O que eu tenho presente pra vocês. Aí, quando eu vi o olho, eu me assustei. Quando eu vi o olho, eu fui me assustar e me acordei assustada, entendeu? Aí eu solto pra vocês. Ainda vou continuar, eu soltei esse sonho, né, do mar, agora eu vou soltar o versículo pra vocês verem o que é que tá prestes a acontecer na face da terra. E vocês não estão cientes porque vocês não leem as Santas Escrituras. Mas como eu disse a vocês, Cristo levantou pessoas igual Noé. Ele disse que a vida dele vai ser igual Noé. Se vocês meditarem nas Santas Escrituras. Se a vida dele é igual Noé, então ele deixou que alguém com vocês até o dia da vinda dele, como tem escrito. Tem escrito, eu vou mostrar pra vocês agora, ó. Já que ele disse que a vinda dele é igual no dia de Noé, então ele deixou alguém com vocês. Ele deixou escrito para que vocês ouçam e vocês compreendam, entendeu? Mas nem mesmo assim vocês amolecem o coração perante a ele. Ó. Vendo, eu vou apagar aqui e volto já, tá bom? Ó, vendo... Eu vou soltar logo esse aqui, que é para poder vocês crerem, entendeu? Que tem alguém que ele disse que antes da vinda dele, e ele disse que antes da vinda dele, tá escrito aqui, que ele ia deixar alguém com vocês. Um profeta dele ia ficar com vocês. Vocês pensam que ele ia deixar vocês só, né? Então ele deixou não. Ele não é homem para isso, nem tampouco rei para fazer assim, entendeu? Só que o dia ninguém sabe nem a hora, como tá profetizado nas Santas Escrituras. Mas ele deixou alguém já com vocês, ó. Disse, ó, vendo Pedro, é João 20. Depois eu vou lá pro versículo do mar, assim que eu sair daqui, tá bom? Ó, é João 20, João 21, João 21, é João 21 e o versículo 21, 22 e 23, que tem 2 versículos no 22 e no 23 que ele confirma, ele fala as mesmas coisas nesses 2 versículos, entendeu? É só vocês prestarem atenção, entendeu? Ó, vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e daquele, o que será? Ele está perguntando daquele discípulo que ia ficar vivo até o dia da vinda dele. Presta atenção, a pergunta que Pedro fez a ele, ó. Aí o que foi que ele respondeu para vocês verem como tem alguém com vocês que ele deixou para ficar com vocês até o dia da vinda dele. Já vai, peraí um momento. Já vai, menina. Oxi. Para, eu tô filmando. Não dá não, se desse eu já tinha pausado. Vocês me desculpam? É porque incomoda, né? Ó, olha o que é que Jesus disse.
Pedro fez uma pergunta a ele do discípulo que ia ficar vivo até o dia da vinda dele. E o que foi que Cristo respondeu a ele para vocês meditar? Disse-lhe Jesus: se eu quero que ele fique até que eu venha, o que te importa a ti? Segue-me tu. Tu tá vendo o que foi que Cristo disse? Cristo confirmou nesse versículo que ia ficar alguém com vocês até o dia da vinda dele. Um discípulo dele. É só vocês prestarem atenção que vocês vão ver que é um discípulo dele, ó. Mas não é aqueles 12 discípulos, né? Que vocês sabem que aqueles 12 discípulos eles estão mortos. Todos eles morreram. E foi de morte horrível. Mas é outro discípulo, entendeu? Ó. Divulgando-se, pois, entre os irmãos, dito que aquele discípulo não havia de morrer. Ó, preste atenção, para vocês verem que é um discípulo dele que vai ficar com vocês até o dia da vinda dele. Agora Cristo vai responder, ó. Divulgando-se entre, pois, os irmãos, dito que aquele discípulo não havia de morrer. Porém, Jesus não lhe disse que não morreria. Tá vendo? Jesus repreendeu porque ele pensou que aquele discípulo que vai ficar vivo com vocês até o dia da vinda dele, pensou que ele não ia morrer. Todos nós vamos morrer, porque lá no céu não entra carne nem entra sangue, entendeu? Continuando. Porém, Jesus não disse... Jesus, porém, não lhe disse que não morreria, mas se eu quero que ele fique até que eu venha, o que importa a ti? Tá vendo? Cristo repetiu esse versículo 2 vezes, confirmando a vocês que ia ficar um discípulo dele vivo até o dia da vinda dele com vocês. Ele confirmou, deu certeza a vocês. Entendeu? É só não ter incredulidade, né? Eu tenho incredulidade ou não, as coisas das Santas Escrituras, todas elas se cumprem, entendeu? Vocês crendo ou não, se cumprem. Agora eu vou pro do mar, né? Pra me mostrar a vocês. É bem por aqui. Deixa eu procurar aqui. Glória a Deus. Já tô em cima. Agora deixa eu só procurar. Peraí. Já eu acho pra vocês, eu já tô no livro, agora tá faltando só achar o versículo. Pronto, já achei. Ó, o versículo que eu vou ler a respeito do sonho pra vocês. E aquele versículo que eu li pra vocês, pra confirmar a vocês, que vai ficar com vocês alguém vivo, um discípulo dele, até o dia da vinda dele. Cristo nos prometeu, isso é uma promessa, e esse discípulo já tá no meio de vocês, entendeu? Só que vocês o quê? Bora lá, ó. Ezequiel, mesmo tem mais para tu confirmar sobre esse discípulo nas Santas Escrituras? Tem. No final do vídeo eu solto outro versículo para confirmar, outro não, outros versículos para confirmar o que eu tô falando para vocês, que tá escrito nas Santas Escrituras. Se vocês põem a dúvida, eu não, de maneira nenhuma. Tá escrito, então assim que já aconteceu, entendeu? Tá perante os olhos de vocês. Ó. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu estendo as minhas mãos sobre os filisteus e arrancarei os queristeus e destruirei o restante da costa do mar. Preste atenção nesse versículo que ele está dizendo. Ele está dizendo que vai o quê? Arrancar os queristeus da terra e vai destruir o restante da costa do mar, entendeu? Olha para vocês verem o que é de pessoas que estão nas costas do mar. É muita. Pois então, por isso que eu digo, nós temos que pregar o evangelho, sair anunciando a palavra de Deus, porque tem muitas pessoas que estão... Nós estamos assentados na região da sombra da morte. A qualquer momento o Messias pode vir. Muitas pessoas vão ser tiradas da terra. E aí, essas pessoas escutaram a palavra de Deus? E aí, essas pessoas tiveram uma oportunidade? Bora continuar? Ó, vou ler mais um versículo para vocês verem como é que vai ser tão grande o acontecimento que vai ser no mar, que aqui está dizendo que ele vai destruir o restante da costa do mar. Se ele vai destruir, então não vai ter mais costa do mar mais não. Nessa região que tinha costa do mar, não vai ter mais não. Entendeu? Para vocês verem, né? Glória a Deus. É porque as pessoas veem as coisas que estão escritas e elas ignoram, entendeu? Ó, agora eu estendo... Peraí, agora estremecerão as ilhas no dia da tua queda. Sim, as ilhas que estão no mar,
tumbação com a tua saída. As ilhas que estão no mar, elas vão ter tumbação, então se elas vão tumbar, então elas vão deixar de existir as ilhas, né? Pra vocês verem o alvoroço que vai ser no mar. Vocês acham que vai ficar normal com essas coisas que tá escrito nas Santas Escrituras? Eu vou parar por aqui, pra vocês, que eu já confirmei 2 coisas que vai ter no mar, né? 2 versículos já explicando o que vai acontecer no mar. Então, isso não aconteceu ainda não. Essas coisinhas que tem de menos, isso aí não chega nem o que vai acontecer. Porque ele falou em acabar o restante da costa do mar. Não foi e só uma coisinha que vem e volta pro seu normal como era antes, não. Ele não tá falando sobre isso, não. Ele tá falando de algo que vai acontecer muito grande. Porque pra acabar com o restante da costa do mar tem que ser algo muito grandioso, entendeu? Agora bora pro outro sonho. Vou soltar mais um sonho, que é justamente confirmação e eu ainda além de ser confirmação, e Cristo, sobre esse sonho, Cristo mandou eu soltar esse versículo, que é justamente o dia da vinda dele. É só vocês meditar, né? Olha, eu não tô com falha com vocês. Tudo que Cristo me pede, eu tô fazendo, entendeu? Eu não vou, jamais eu vou com negligência perante a ele, né? Glória a Deus. Pronto, bora pra cá. Glória a Deus, já tô aqui no final. Pronto, já tô aqui, glória a Deus, já tá em cima, só passar a folha. Ó, o outro sonho, o terceiro sonho que eu vou soltar pra vocês agora. Eu sonhei que eu tava num canto e eu vinha saindo desse canto onde eu tava e eu vinha entrando num povoado. Era como se fosse uma cidadezinha, então um povoadozinho, eu ia entrando, né? Quando eu ia entrando, eu entrei na primeira casa. Na primeira casa eu entrei, né? E eu entrando nessa primeira casa, glória a Deus. Eu entrando nessa primeira casa, lá dentro dessa casa estavam meus 2 filhos. Eu falei com eles e depois eu saí pra fora. Quando eu entrei nessa casa, tava tudo normal, a rua normal, as casas tudo em pé, tudo normal. Quando eu entrei, que eu falei com meus filhos, quando eu saí, já vi tudo destruído. Eu olhei e vi só uma destruição total. Quando eu saí pra fora. Aí quando eu olhei pro céu, quando eu tirei os olhos da destruição, eu olhei pro céu, eu vi 3 anjos, assim, mas bem pertinho de mim mesmo. Assim, uns 3 metros perto de mim e uns 4 metros distante do chão. Aí eu disse assim, cadê Jesus? Eu fiquei procurando ele com os olhos, né? Aí eu peguei, arrebei a cabeça. Diz aí onde é que ele tava, em cima da minha cabeça. Assim, faltava assim acho que era... Vocês me desculpa, viu? Ó, faltava assim, era uns 4 metros assim pra ele encostar na minha cabeça. A altura das sandálias dele, faltava uns 4 metros assim, pra ele encostar na minha cabeça. E eu olhando, quando eu olhei que eu vi a sandália dele, eu vi as bordas do vestido de Cristo. Aí na hora que eu vi, eu peguei e disse assim, eu não fui com ele porque eu fiquei pra pregar o evangelho. Aí eu chamei meu filho mais velho, né? Aí eu disse assim, Johnny, vem aqui. O meu filho mais velho veio, Rafael, logo se prostrando perante a ele. O outro mais novo também acompanhou, foi se prostrando perante a ele. E... quando os meus filhos se prostraram perante ele, eu peguei, olhei para os meus filhos no chão, de joelho, né, perante ele, eu peguei e disse assim, agora não há mais tempo, ele vai sumir daí. Aí eu tirei a vista dos meus filhos, que estavam lá no chão, coloquei a vista para 2 anjos que iam descendo para a terra. Na hora que os 2 anjos vinham descendo para a terra, que eles tocaram o chão, ele já foi logo tocando fogo. Um tocando fogo, o outro desceu lá nos matos secos, né? Um desceu assim, bem longe do outro, entendeu? Um desceu no mato seco, o outro já foi logo com uma labareda medonha de fogo. Ainda vou soltar esse versículo, que tem esse anjo nas Santas Escrituras, lá no livro do Apocalipse, que é o anjo que tem o fogo. Justamente esse anjo que eu vi, entendeu? Tá no livro do Apocalipse, entendeu? Ó, aí deixa eu contar pra vocês o restante do sonho. Quando eu vi o anjo tocando fogo, assim que ele botou os pés no chão, ele arribou a labareda medonha de fogo, fogo branco. Não era normal com fogo daqui da terra, não. É fogo diferente. E na hora que eu olhei pra ele, aí eu peguei, quando eu tirei a vista dele, eu botei a vista pro canto onde eu tava. Aquele canto já não existia mais. Era só destruição, só via só destruição. Não dava nem mais pra saber onde era o canto onde eu tava lá, né? Quando eu olhei pros ares, eu vi uma pessoa subindo ao encontro eu vi uma pessoa subindo ao céu ao encontro de Cristo nos ares, né? E eu olhando pro céu, eu vi o homem era todo luminoso. O homem era assim, o corpo dele era a alma dele, né? Toda luminosa. E ele todo luminoso, ele tava de blusa, ele tava de calça, ele tava sendo erguido pro céu. Quando eu tirei a vista desse homem, ó, ele morreu na destruição, com certeza. Ele morreu na destruição, mas Cristo arrebatou ele pro céu. E as outras pessoas que morreram na destruição, para que essas pessoas foram? Eu sempre me faço essa pergunta.
Mas eu sei, porque só tem 2 caminhos nas Santas Escrituras. É porque a minha alma ainda não consegue compreender, entendeu? Aí, por isso que eu prego com vocês de dia e de noite, entendeu? Eu prego com vocês por causa disso. Aí, quando eu vi aquele homem subindo pro céu, que eu tirei a vista dele, eu já tava na porta do ônibus. E eu olhei o ônibus por fora e por dentro, o ônibus era todo amarelo o ônibus. Aí eu peguei, entrei e fui lá pra frente. Quando chegou lá na frente, tava o motorista, uma mulher e um menino. E eu lá também com ele, né, com o motorista. Aí eu olhei pra frente do ônibus, né, que era no vidro. Olhei pra frente do ônibus, só era água do mar. É como se a água do mar tivesse vindo, acabado com tudo, né? Tivesse destruído tudo. Tava lá a água do mar bem paradinha. Era a água do mar bem paradinha, bem quietinha. E eu olhando, eu vi uma pista, que era a pista que o ônibus ia passar, uma pista. E a água cobria a pista, mas era bem pouquinho, cobria a pista bem pouquinho. Que eu não via, eu só via a pista, eu não via a areia nem do lado da pista, nem do outro, eu só via água. Era só uma pista, entendeu? E lá na frente uma curva com uma correnteza de água por cima. E era uma correnteza de água forte. Quando o motorista ia, eu dizia assim, quando chegar ali na frente, então já morreu. Eu dizia que o motorista não passava lá, não. O motorista foi, passou, chegou lá no canto determinado, nós descemos. Quando nós descemos nesse canto determinado, descia eu, a mulher, o motorista e o menino. E na minha mão eu pegava umas folhinhas verdes. Eu pegava as folhinhas verdes. E o motorista, né, essas folhinhas verdes era como se fosse para fazer um chá pro menino que tinha descido, parece que tava passando mal. Eu não entendo bem, só sou eu que eu peguei as folhas verdes, entendeu? Na minhas mãos, as folhinhas verdes. E quando o motorista desceu, o motorista se sentou, pegou, aqui atrás eram umas mesas, umas cadeiras, ali atrás era uma casa, uma janela ali. E o motorista pegou a cadeira, encostou na parede, aquela parede toda branca, ele encostou, ficou sentado lá, né, bem à vontade. E ele começou a beber, a mulher que tinha descido aí, mas ele começou a dar bebida a ele. Ele começou a beber, mas ele bebeu muito. Parece que nós ia voltar pro canto da destruição. Aí como nós ia voltar pro canto da destruição, eu tava muito preocupada porque ele tava bebendo. Entendeu? Ele tava bebendo, não era pouco, não era muito. Aí eu me acordei nisso, entendeu? Aí quando eu me acordei, o versículo que ele pediu pra mim soltar pra vocês, é esse que eu vou soltar pra vocês agora. Vou soltar agora pra vocês. É Sofonias 1. Sofonias 1 e o versículo 14, o 15 e o 16. 3 versículos que falam justamente da vinda dele. Quando eu for no último versículo, eu vou soltar outro sonho pra vocês referente a esse versículo também, entendeu? Ó. O grande dia do Senhor está perto. Sim, está perto. Se apressa muito. Amarga é a voz do dia do Senhor. Clamará ali o valente. Aquele dia será um dia de indignação, dia de tribulação, dia de angústia, dia de alvoroço, dia de assolação, dia de trevas e de escuridão. Você está vendo que é a vinda de Cristo? Dia de nuvens e de tensas trevas. Tudo isso na face da terra. No dia da vinda do Senhor. Vou soltar 2 sonhos para vocês referentes a isso aqui. Esse versículo que eu vou soltar para vocês agora. Pra vocês verem que é no dia da vinda dele, ó. Dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Contra as cidades fortificadas, essas cidades que tem o quê? Prédio. Essas cidades que tem o quê? O que é aqui, tá dizendo? As torres altas, então. As torres altas, então. Tudo isso aqui tá em perigo. Todos eles, por causa do sonho que eu tive também, né? Vou soltar pra vocês agora o sonho. É porque tem 2 sonhos que é pra me soltar pra vocês referente a esse versículo, entendeu? Ó, eu sonhei. Eu sonhei que o meu espírito tava muito alto, mas ele tava assim, lá nos ares. Eu não vou soltar esse sonho agora não, vou soltar esse sonho depois. Vou soltar logo dos prédios, porque que tá falando? Dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortificadas. Então, tá falando na cidade, eu vou soltar logo o sonho que eu vi Jesus em cima de um prédio. Por causa desse versículo, sempre me lembro desse sonho, entendeu? Ó. Eu sonhei que eu vi Jesus em cima do prédio.
Eu vi Jesus em cima de um prédio, o prédio bem altão, lá em cima, lá no forro, ele tava lá em cima. E não tem os 4 cantos do forro, ele tava em cima de um canto do forro, ele tava segurando algo assim. E quando eu fixei os olhos nele, eu me acordei. Aí me deu logo uma preocupação com essas pessoas que moram em prédios. Eu vou fazer vídeo para alertar essas pessoas, para que essas pessoas procurem um tempo evangélico e aceitem Jesus. Para que elas, o quê? Quando chegar esse dia, elas saírem do prédio antes de acontecer, né? Então, é a única solução para nós, na vinda do Senhor. Nós sair da terra antes do acontecimento, porque Ele vai tirar o povo dele antes do acontecimento. Quem participar do acontecimento, uns vão ser retirados da terra, né, para pagar um preço. Outros que vão ficar na terra vão ficar para sofrer, né? De um jeito ou de outro vão sofrer, né? Por isso que eu digo, é melhor andar com comunhão com Deus, fazendo a vontade de Deus, né? Felizes são aqueles que estão de acordo com a vontade de Deus, porque vão ser tirados e vão ser o quê? Vão ser resplendor e vão viver com Deus no reino dele, né? Aqueles que fazem a vontade de Deus. Deixa eu continuar. Quando eu me acordei desse sonho, quando eu vi ele, que eu fixei os olhos nele, que eu me acordei, aí me deu uma preocupação, né? Como eu falei pra vocês, me deu uma preocupação. Eu peguei isso assim, vou soltar esse sonho para o povo se alertar, procurar um tempo e aceitar Jesus Cristo como suficiente Salvador. Procura um tempo, uma casa evangélica. Não vai procurar tempo católico, não, porque estão corrompidos com idolatria. E os crentes mesmo? Os crentes também estão, mas aí Jesus ainda passa a mão, né? Não estou dizendo que ele vai passar a mão na cabeça de ninguém, não. Eu digo assim, aquelas pessoas que estão dentro do tempo procurando a Deus, abaixa só vocês o que se santificar na palavra de Deus. O que nos santifica é a palavra de Deus. Nós temos que se santificar só na palavra de Deus. Se os outros não quiserem, o problema é deles, né? Mas as pessoas que estão procurando salvação da sua alma, ela tem que se santificar, porque Cristo está voltando. Não é tempo de brincadeira, não. Entendeu? Deixa eu continuar aqui, ó. Aí eu peguei, né, fiquei preocupada, jantei, eu tomei um banho, depois fui jantar, depois fui fazer algumas coisas, depois fui dormir. Quando eu fui dormir, continuou o sonho, não parou não. Eu olhando pro céu, Cristo escreveu o nome em volta. Ele colocou o nome em volta. Botou um V, botou um O, botou um L, botou um T e botou um O, volto. Mais embaixo ele colocou um M, colocou um I. Mas ele colocou assim, bem grandão no céu pra mim. Mais embaixo também ele colocou bem grandão, entendeu? As duas letras, um M e um I. Ele colocou assim, enorme de grande no céu pra mim. E o nome em volta também, em cima ele colocou também bem grandão. Aí, esse sonho foi um pouquinho maior, só que eu só contei porque só até entendi, entendeu? Aí eu solto pra vocês porque é importante. Cristo escreveu no céu pra mim, volto. Aqui nas Santas Escrituras tá dizendo que ele tá voltando, entendeu? Nós tem que estar o quê? Vigilante e alerta pra ele, entendeu? Soltei o sonho do prédio, né? Pois então, vou repetir o versículo, ó. Dia de trombeta, dia de alarido contra as cidades fortificadas e contra as torres altas. Cristo está alertando. Todo momento Cristo está alertando as pessoas para que não seja pegue de surpresa, né? Pronto, encerrei para vocês. Já soltei o quê? Vou soltar o último sonho agora. Eu sonhei que o meu espírito estava bem alto, assim, lá nos ares mesmo. E eu olhava pra baixo, né, da onde eu tava, eu olhava pra baixo. Aí eu via na hora que teve uma explosão assim, ó, uma explosão. Que a terra, na hora da explosão, a terra se fofou todinha, ela se rachou. Saiu os pedaços de rachadura da terra. Ela se rachou e veio assim, com o estrondo, veio uma onda de energia. Veio indo, na hora que a onda da energia veio, que passou por mim, lá dos ares onde eu tava, eu via o meu corpo dentro de uma rede, dormindo. Quando eu olhava para baixo, que a onda de energia veio, que passou por mim, eu vi que eu morri na mesma hora. E naquela hora ali eu me acordei, entendeu? Aí eu solto para vocês também, porque é sonho de alerta, é para vocês se alertarem. Cristo vai fazer algo na terra tremendo. E se vocês, o quê? Vocês estão pensando que é brincadeira. Por que que o povo vai ser... A igreja do Senhor vai ser retirada antes? Ela vai ser retirada alguns minutos antes, só vocês prestarem atenção. Ela vai ser tirada antes, mas os que estão ficando para trás vai ser só destruição. Os que vão ser deixados para trás, no momento eles vão ver que Cristo veio e levou aqueles, entendeu? Levou aqueles que era dele, né? Ele veio buscar os dele ele levou, entendeu? Os que querem com ele, que não se arrependeu, que não largou o que deveria ter largado, então esses vão ser deixados para trás. Vai ter salvação para essas pessoas, se elas correrem atrás dele, entendeu? Quando a vinda de Cristo, pode ter certeza que o sacrifício dele vai ser cancelado, porque ele disse
É sinal do sacrifício dele, né? Tem, bem por aqui tem, falando sobre isso. Deixa eu ver se eu pego pra soltar pra vocês. Não é aqui não, glória a Deus. É Daniel. Deixa eu ver se eu pego aqui Daniel. Tá aqui, Daniel. Pronto, ó. Ó, é Daniel, o último, Daniel 12. É Daniel 12, é Daniel 12. Versículo 11, Daniel 12, o versículo 11, ó. E dizem o tempo em que o sacrifício contínuo é porque Cristo morreu lá no Calvário. Esse sacrifício dele está estendido até o dia da vinda dele. Vocês prestem atenção no que está falando aqui. Até o dia da vinda dele está estendido. Até o dia da vinda dele. Após a vinda dele, pronto, já cessou. Olha o que está dizendo, ó. E desde o tempo em que o sacrifício contínuo foi tirado, tá vendo? Vai ser tirado da terra. E postar a abominação, tá vendo? Quando ele for retirado, vai se postar o que? A abominação. O que é o anticristo, entendeu? Desoladora. Haverá 1290 dias. Então, 1290 dias é um pouquinho de período de tempo que as pessoas vão ficar na terra, né? Padecendo e sofrendo. Então, eu não gosto de estar falando, mas vão sofrer demais. Por quê? Porque não quiseram seguir Jesus. Porque Jesus queria levar todos para não viver sofrendo nem padecendo. Mas as pessoas viraram as costas para a própria salvação da sua alma. Aí se essas pessoas quiserem salvar a sua alma, elas vão ter que morrer pelo amor à salvação à alma delas, né? E por amor a Cristo, né? Por amor a Cristo e por amor à alma delas, né? Ele ainda salva. Após ele ainda vai salvar, entendeu? Porque ele é muito maravilhoso, né? Então, depois de tanta rejeição, ainda vão aceitar. Pra vocês verem, depois que rejeitaram. Quando ele tiver tirado aqui, ele ainda vai salvar essas pessoas. Só pra vocês verem o tamanho do amor dele, né? É o que? As 5 loucas, né? Que vão ser deixadas pra trás. Bem-aventurado o que estão e chega até os 1030. Peraí, bem-aventurado o que espera e chegam até os 1335 dias. Bem-aventurado, quem que vai suportar, né? Passar de tempo, né? Nas torturas, no sofrimento. Ei, viu? O outro versículo. Tu, porém, vai até o fim. Glória a Deus, glória a Deus. Tu, porém, aqui tá sendo uma mensagem. Tu, porém, vai até o fim. Glória a Deus. Porque descansará e te levantará na tua herança no fim dos seus dias. Glória a Deus. Está aqui também. Tem umas coisas aqui que eu entendo assim mais ou menos, né? Porque aqui ele disse assim, tu, porém, ficará até o fim. Quem que vai ficar, porém, até o fim? Entendi. É o povo de Israel. Glória a Deus, a pia vai ser grande. Mas sabe por quê? Por ele não reconhecer o Messias. Porque o Messias já está a segunda vez. Dói. O povo de Israel, vocês se arrependem. Para vocês não passar por isso aqui, se arrepende. Olha o que tá. Eu entendi agora esse versículo. Ó. Tu, porém, ficará até o fim. Aí vai ser ruim, né? Clama a Deus clama a Deus que Deus vem te ajudar. Clama a Deus com o Messias, o Iau, ele vem te socorrer. Cujo ele colocou o nome no céu para mim. Eu disse assim, Senhor, nas Santas Escrituras está dizendo que o teu nome não é esse, que foi que fizeram com o teu nome. Qual é o teu nome? Ele pegou, colocou no céu. Eu olhando assim pro céu, né? Eu perguntei ele, não sei se foi de manhã ou foi no outro dia, eu acho que não sei, não sei se foi de manhã. Quando foi de tarde, eu tava lendo a Bíblia, né? Eu tava cantando, não sei. Aí eu olhei pro céu, na hora que eu olhei pro céu, eu vi o nome dele. Ele colocou pra mim no céu o nome dele. O nome dele é Iau, o nome dele. Ele botou um Y, botou um mar e botou um U. Iau, glória a Deus, o nome dele é lindo, glória a Deus. Senhor Iau, né? Glória a Deus. É o Senhor, meu Senhor da minha vida, o Iau. Então, entreguei pra vocês. Um rei, um Deus tem que ser tratado com respeito e com temor, entendeu? Um rei tem que ser tratado com respeito e com temor,
entendeu? Isso, essa população. Ó, outra mensagem que eu vou deixar. Lembra-te, pelo amor de Deus, no final do teu dia, lembra do teu Criador, que cria todas essas coisas. Lembra tu, para não viver sofrendo. E ainda tem outro versículo aqui, ele diz que se ele não antecipar esses dias, vocês não vão suportar, não. Esse aqui é mais pro povo de Israel. E para as 5 virgens teimosas, né? As desobedientes, as loucas. Lembra-te, começa a clamar por ele, que vocês também são descendência do povo de Israel. As 5 virgens que vão ser deixadas para trás por desobediência, porque vocês não querem largar as coisas do mundo, querer ficar com vaidade de tudo pro reino do céu. Não vai assim desse jeito, não, entendeu? Por isso que eu digo, vocês vão ser deixados para trás. Lembra do teu Criador. Pede que ele venha, entendeu? Para que, ainda bem que ele vai antecipar esse dia. Que se ele não antecipar, vocês não vão suportar. É 3 anos e um pouquinho. Mas se ele não antecipar, vocês não vão suportar, não. Vocês vão ser marcados pela marca, né? Pelo beijo do vampiro, que é o sonho que ele me mostrou. Vocês vão ser marcados pelo beijo do vampiro e vocês vão pertencer a ele. Não vão pertencer mais ao reino celestial. Aí pronto. Aí acabou-se. Acabou-se. Se marcar, pronto, acabou-se. Olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Eu encerrei esse vídeo aqui pra vocês, porque ele já tá grandinho, viu? Agora eu vou só soltar pra vocês. Já soltei o quê? Foi uns 4 sonhos pra vocês. Nesse vídeo eu soltei 4 sonhos pra vocês, entendeu? E ainda falta soltar mais o quê? Ainda falta soltar mais um. Mas não, falta soltar mais 2. Mais 2, que eu tô lembrando, é mais 3. Ainda tem o vídeo da Igreja Católica. Até ele também, ele me botou pra me fazer. Eu faço, ou se eu não faço. Faço com o maior amor, faço com o maior carinho, porque o meu rei merece. Entendeu? A gente tem que temer ele mesmo e tem que fazer, entendeu? Ainda vou fazer um vídeo justamente, exclusivamente pro povo católico. Porque se eles tiverem amor a Deus e amor à alma deles, eles vão temer, eles vão ver que tem escrito nas Santas Escrituras, ele só fez alertar vocês. Aí tá em vocês, se vocês querem se voltar para ele ou não, né? Porque Cristo mandou uma mensagem para mim, não foi só pro tempo evangélico, não. Pro tempo evangélico, pro tempo católico, o tempo evangélico se endurece perante a ele, o tempo católico do mesmo jeito, entendeu? Mas a mensagem está sendo entregue. Lembrai vós do tempo do dilúvio, que ele disse que a vinda dele vai ser do mesmo jeito, entendeu? Por quê? Porque tem gente com vocês. Tem gente que ele levantou com vocês, para que fique com vocês até o dia da vinda dele. O dia da vinda dele, eu não quero estar nessa terra mais não, eu quero com ele. Aqui, ó, nesse mundo eu não fico, eu não sou desse mundo, eu pertenço ao meu Salvador, ele me comprou com preço de sangue, eu sou dele. Jamais quero ficar aqui na vinda dele, entendeu? Não, tá repreendido. Prefiro obedecer do que pagar um preço, se tu quer arriscar, né? Porque só existe 2 caminhos, para o céu e para o abismo. E essas pessoas vão herdar o caminho do abismo, estão dentro o que dói mais é porque elas estão dentro da casa de Deus. E o pior, que elas estão causando escândalo, e nem elas mesmas não entendem. Não sei por quê, por que elas não lê a Bíblia? Lê a Bíblia, pelo amor de Deus, lê a Bíblia que tu vai ver o que agrada a Deus e o que não agrada. Eu mostro a ti nos vídeos. Ó, Cristo é tão maravilhoso, eu nunca vi um Deus como ele. Ele é tão maravilhoso que ele poderia vir e deixar você ser pego de surpresa. Porque se ele também não tivesse me mostrado a cabeça de uma mulher toda maquiada, eu não sabia que o tempo evangélico estava com falha perante ele. Não, para mim o tempo evangélico estava normal. Mas no sonho dele do sacrifício, eu vi que ele já estava com falha. Depois ainda me mostrou a cabeça de uma mulher. Pronto. O tempo evangélico está todo corrompido. O tempo católico do mesmo jeito, o tempo evangélico do mesmo jeito. Só aquelas pessoas que se permanecerem aqui, ó. Se vocês se permanecerem aqui, vocês se salvam. Agora, se vocês pular alguma coisa daqui, vocês podem ter certeza que vocês vão pagar um alto preço. E aí, se vocês pretendem, eu não quero não. Já paga um preço na terra, vai pagar um preço fora dela? Você tem um juízo, não? Tem um juízo, entendeu? Olha, eu amo vocês, Cristo ama vocês. Eu chamo a atenção de vocês porque está escrito na Bíblia. Se ele me pede para me corrigir, então, ele ainda... E o pior é que ele ainda diz assim, ó. Se eu pegar aqui, eu solto pra você. Eu pegar não, porque eu já tenho até na cabeça. Olha o que é que ele me pede pra me fazer com vocês, pra vocês verem. Como ele é maravilhoso. Ele poderia não tá nem aí, não alertar não. Deixa eles assim. Não tá escrito, não tá escrito. Ele não obedeceu, ele paga o preço. Então, ele poderia, mas não. Ele tenta alertar de todas as formas. Entendeu? E as pessoas endurecem no coração, mas fazer o quê, né? Ó, Zacarias. Procura na tua Bíblia, Zacarias. Zacarias, deixa eu ver aqui se é Zacarias. É Zacarias? É Zacarias. Peraí, Zacarias 2. É Zacarias 2. Ó. E o versículo 7. Eu vou ler ele todinho pra vocês, ó.
Assim diz o Senhor dos exércitos, que é cujomente o Senhor que eu vi em cima das nuvens, junto com seu exército de anjos, né? No sonho do arrebatamento, ó. Assim diz o Senhor dos exércitos, se andares nos meus caminhos e se observares a minha ordenança, tá vendo? Ele nos ordena. Agora não obedece, não quer as ordenanças dele, não, porque eu vejo que o tempo evangélico, ele se corrompeu agora. Próximo à vinda de Jesus, ele se corrompeu. E se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa. Tá vendo o que ele fez? Por isso que eu sonhei com 4 casas. Ele chegou pra mim e disse assim, cadê? 4 casas, 4 tempos que ele tá perguntando pra mim, cadê? Entendeu? Eu entendo as Santas Escrituras, eu entendo a mensagem que ele manda, entendeu? E vocês o quê? Com fala perante ele? Eu tô dizendo que Cristo tá pedindo que vocês se voltem pra ele, que vocês deixem tudo, porque ele tá às portas e vocês o quê? Não, pronto, né? A mensagem está sendo entregue. Eu sou Noé, né? Não, Noé? Então, eu sou Noé. Falando com o povo, eu sou Noé. E o povo que eu tô falando é o povo o quê? Qual é o povo? É o povo... O povo de Noé, né? É o povo do dilúvio. Pronto, eu sou Noé e vocês são o povo do dilúvio. Porque são... O pior que dói é o povo que tá com a palavra de Deus. O ímpio ainda nem tanto, mas o que estão com a palavra de Deus, aí dói, entendeu? Continuando, ó. E se observares a minha ordenança, também tu julgarás a minha casa, também guardará os meus estatutos. Estatuto é a palavra de Deus. O que ele ordenar a gente guardar, fazer então. E te darei livre acesso entre os que estão aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Não sei o que a gente merece, então. Por isso que eu digo, guardai os estatutos dele, guardai a ordenança dele. Cristo falou, pronto, entendeu? Encerrei para vocês nesse versículo. Uma boa tarde, eu amo vocês. Ainda vou fazer 2 vídeos para vocês da noite, que é justamente 2 sonhos que ainda tenho para soltar para vocês. Fora os outros sonhos que ainda me lembra, né? Fora o sonho do tempo católico, né? Católico, ainda tem o tempo católico. Ainda tem o sonho de uma nave espacial que eu sonhei também. Tudo eu solto pra vocês. Por quê? Porque são sonhos de coisas celestiais. A nave vinha do céu, ela vinha justamente pra me pegar. Eu fugi, né? Não sei se foi bom, não sei se foi ruim, né? Só sei que eu saí. Olha, eu vou soltar pra vocês, talvez à noite, então amanhã de manhã, tá bom? Porque eu já soltei, agora eu tenho que postar, tá bom? Volta pra Jesus. Se reconcilia com ele, ele tá vindo nos buscar. Nós não temos muito mais tempo nessa terra, não. Vocês veem que Cristo me alertou e disse que eu sou uma coluna, mas sou uma coluna de fumaça. Coluna de fumaça, não vou durar muito tempo com vocês, não. Pouquinho tempo eu estarei com vocês. Por que vocês não se alertam? Cristo tá às portas, ele me mostrou que ia me levar no arrebatamento. Cristo já tá às portas. É ele saindo e o anticristo entrando, como eu acabei de ler esse versículo pra vocês, no livro de Daniel. Sendo cancelado o sacrifício que foi estendido desde o dia da cruz do Calvário até nesses dias de hoje. Chegou no dia da vinda dele, vai ser cancelado. Eu tô conversando com vocês, quem dera se vocês escutassem, né? A palavra de Deus, entendeu? Ele, escutasse ele, o que eu falo, tá escrito nas Santas Escrituras, a respeito dele, entendeu? Fui.